Nem pastor, nem esposa de pastor tem nome, né? Mas, como os irmãos sabem, hoje é o dia da esposa do pastor, né? E queria que Bruno, né, viesse estar aqui orando pela esposa do pastor. Sabemos que é uma, não sei se é profissão, pastor. Não é profissão não, né? Ser esposa do pastor é uma dádiva. Isso aí. É que Deus continue abençoando a sua vida, continue te dando muita paciência, né? Assim como o pastor pede para a Vanessa ter bastante paciência, que Deus ele continue te usando, continue te abençoando. Sabemos que o momento que estamos passando é difícil, né? E como pastor, como esposa do pastor, tem gastado também joelho no chão, né? E a gente sabe o quanto isso é difícil. Está orando pela igreja, a igreja na situação, um modo geral, né? As igrejas, de modo geral, vivendo essa situação. Nós entendemos isso e pedir à igreja para ficar de pé, para que esteja orando, né? Para a esposa do pastor, para a Cida, né? E também Rosângela, que está fazendo mais um aninho hoje, né? Que Deus ele também possa estar abençoando a vida dela, a vida da família dela. O Gabriel, primeiro ano de casado, é duro, é difícil, né, pastor? É uma luta, né? Mas eu tenho certeza que Deus ele está no controle de tudo. Deus está abençoando e com certeza ele vai abençoar muito mais. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos em sua casa. Obrigado, Senhor, pela presença dos irmãos, Senhor, que mesmo diante de todas as dificuldades, Senhor, se encontra presente aqui, Pai, para adorar e engrandecer o Teu nome. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha estar abençoando a vida, Senhor, da irmã Cida, Pai, que sempre está ali, Pai, de joelho no chão, pela sua igreja e pela vida do seu pastor e seu marido, Pai. Cuide da sua vida, Pai, da vida da sua família, dos seus filhos, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, a cada dia poder unir essa família e que essa família continue sendo de Deus, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do Diego, do Tiago, da Vanessa, Pai, que ali estão, Pai, em cada canto, mas sabemos que todos são uma família, Pai. Obrigado por essas vidas, Senhor. Nesse momento também te peço pela vida do nosso pastor, Pai, que está aqui presente também, Pai, que o Senhor possa estar cuidando dele, Pai, quando ele for também, Pai, trazer a palavra, Pai, em nossos corações. Quero te agradecer também, Pai, por mais um ano de vida da irmã Rosângela, diaconisa, Pai. Que o Senhor venha cuidar de sua vida, da sua família, Senhor. Em nome de Senhor Jesus, com perdão de nossos pecados, é isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Poderia sentar, irmãos. Está chamando o pastor aqui? Está orando pelo pastor aqui em nome de Jesus. Pai, te louvamos e te agradecemos por esta noite, Senhor, por estar aqui na tua presença, mas pedimos neste momento que o Senhor venha estar usando, meu Pai, como tem usado o pastor, meu Pai, que não venha ser a palavra dele, mas venha ser do Senhor aos nossos corações, meu Pai. Toma a nossa vida nas tuas mãos, toma tudo que for feito nesta noite, nós entregamos tudo em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do nosso Deus conosco continue, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, alguns motivos para nós orarmos. A nossa irmã Regina e o irmão Cláudio Honor necessitam da nossa oração. Nossa irmã Regina, quinta-feira, vai fazer o teste de Covid. Se tudo der normal, ela estará se internando para fazer uma cirurgia. Então precisamos orar pela vida da nossa irmã Regina. A Suzy, eu falei hoje pela manhã, a Suzy é a esposa do André, meu vizinho da frente, ele é o chefe de segurança aqui
da nossa cidade de Casimiro. A esposa dele está internada também, não está muito bem e precisa da nossa oração. E outros mais, né, que não podem estar presentes aqui conosco. Alguns irmãos que tomaram a primeira dose da vacina, mas estão aguardando a segunda dose. Outros que ainda precisam ser vacinados, como eu, né? Estou tentando ter todo o cuidado possível. Estou tentando evitar muitas coisas para que eu possa estar bem, né? E passar por essa onda gigantesca que está assolapando a vida aí do nosso Brasil, ou melhor, do nosso quadrante da terra, né? Do nosso mundo. Então precisamos orar. E esta noite, irmãos, eu queria conversar com vocês. Eu vou pedir para o nosso amado colocar aqui na televisão, Números 27, de 1 a 8. E eu queria conversar com vocês sobre o seguinte tema: vivendo o presente para construir o futuro. Vivendo o meu presente para construir o meu futuro, né? E queria utilizar esse texto que fala sobre as 5 filhas de Zelofeade, para que nós pudéssemos meditar um pouquinho naquilo que nós precisamos fazer no presente para garantir a construção do nosso futuro. E queria utilizar esse texto como base. Por isso, vamos aguardar um pouquinho o nosso irmão colocar ali. Já colocou? Eu vou ler por aqui, meus irmãos, que para mim fica mais prático, né? Diz assim: e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes delas: Maala, em algumas traduções aí está Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu lá no deserto, e não estava entre os que congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos homens. Porque se tiraria o nome de nosso pai no meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes darás possessões de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Amém? Até aqui. Esta noite eu queria conversar com os irmãos sobre esse tema, vivendo o meu presente para assegurar a construção do meu futuro. Mas gostaria de conversar com os amados de uma forma diferente. Eu queria que esta noite nós fizéssemos parte de uma família lá que estava cativa no Egito. Daqueles 3 bilhões de homens que saíram de lá, de pessoas que saíram do Egito, que viveram 400 anos sendo dirigidos, sendo governados, sendo alimentados por uma nação que não era essa nação de Israel. Estavam escravizados no Egito. Então eu queria que nós, neste momento, nos reportássemos adentro do arraial dos israelitas para viver o momento em que essas filhas de Zelofeade tiveram que conversar com Moisés, assegurando assim no presente o seu futuro, e as atitudes que elas tomaram para poder então assegurar que o seu futuro seria um futuro brilhante. Então, irmãos, caminhem comigo um pouco. Vamos sair do Egito, amém? Saímos do Egito. Estamos lá no meio de 3 milhões de pessoas.
De repente, à nossa frente está o Mar Vermelho, à nossa volta estavam montanhas intransponíveis, e de encontro a nós vinha o governante, o rei, o faraó, daquele povo que nos escravizou durante 400 anos. Nosso coração está abalado, o nosso coração está temeroso, mas o nosso líder, chamado Moisés, ele começa a conversar com Deus, e Deus dá uma ordem a ele: por que clamas a mim, Moisés? Levanta a tua vara. E Moisés, ao levantar a sua vara, o mar se abriu, e todos nós passamos a pé enxuto. Do outro lado foi interessante, que do outro lado Miriam cantava, porque quando o faraó com seus cavaleiros iam atravessar o mar se fechou, e eles foram sossobrados pelas ondas, as águas os dominaram, e eles ali se afogaram. E nós então começamos a caminhar, uma longa caminhada até a terra prometida. Nós estávamos saindo do jugo da escravidão, do jugo egípcio, e estávamos caminhando para a terra prometida, a terra que Deus nos deu. Nós somos povo de Deus, por isso estamos caminhando para a terra prometida. Mas nesse momento precisávamos passar por um lugar, e ali naquele lugar os homens daquela localidade não nos deixaram passar. Chegamos a Refidim, e ali não deixavam que nós passássemos. Então Moisés separou a mim, a outros homens como vocês, que podiam lutar, e Josué então também comandou o nosso exército, e nós fomos lá, e nós vencemos porque Moisés levantava a mão no monte, e quando Moisés estava com a sua mão levantada, nós vencíamos, nós éramos vitoriosos. Queridos, e assim vencemos a batalha, e continuamos com o povo de Israel. De repente, Moisés subiu ao monte, nós paramos em volta do monte, chamado Monte Sinai, e Moisés subiu aquele monte, mas como Moisés estava demorando muito, o povo chamou o irmão dele, Arão, vocês se lembram disso? E falou: vamos construir aqui um bezerro, para que nós o adoremos, porque Moisés já deve estar morto, Moisés não está mais aí. E fizeram então um bezerro de ouro e começaram a adorar. Muitos de nós diziam: não vamos fazer isso, não vamos fazer, mas outros disseram: vamos, precisamos ter algo à nossa frente para poder adorar. E de repente, sem menos esperar, Moisés desce com umas pedras nas mãos, e quando vê aqueles adorando aquele bezerro, ele pega aquelas pedras e quebra sobre aquele ídolo que ali estava. E muito aborrecido, muitos morreram, porque se rebelaram contra Deus. Mas nós continuamos a nossa caminhada. Moisés subiu novamente ao monte, Moisés recebeu os mandamentos de Deus, Moisés recebeu as leis de Deus, e nós continuamos. Agora nós, como povo, já tínhamos um líder que era Moisés, nós já tínhamos uma lei dada por Deus, agora só nos faltava entrar na terra prometida, para assim sermos uma nação. E quando nós nos deslocávamos para entrar próximo à terra prometida, durante 40 anos ficamos errantes, mas algo aconteceu. Uma família no meio de nós, cujo seu líder chamava-se Zelofeade, faleceu, e ele era da tribo de Manassés, filho de José, era da tribo de Manassés. Zelofeade veio então a falecer, e a minha preocupação foi: e agora as suas filhas? Mas começamos então a caminhamos naquele deserto quente. Deus nos ajudou, colocando sobre nós uma nuvem que nos guiava. À noite nós acampávamos, mas Deus mandava a sua coluna de fogo para nos aquecer devido ao frio, e ali Deus nos sustentava, e nós caminhávamos para a terra prometida. E aquelas filhas de Zelofeade, aquelas 5 mulheres, Micla, Noa, Ogla, Zilpa, e qual é o nome da outra?
Milca. Elas estavam tristes. Não sei se vocês lembram dessa família, dessa tristeza dessas 5 mulheres, mas eu quero entender e compreender que tudo tem um propósito. Estávamos já para entrar na terra prometida, já estavam próximos de atravessar o Jordão, já iam conquistar a terra prometida. Então as tribos já vinham sendo distribuídas de acordo com a sua possessão, de acordo com a terra que eles iriam receber, mas aquelas filhas de Zelofeade, elas não podiam receber nada, porque elas eram mulheres, e perante a lei, a mulher não poderia nem falar. A mulher era um objeto, a mulher era tida não havia nenhuma diferença entre uma mulher e um camelo, ela era um objeto. A mulher não podia se dirigir a um sacerdote, não podia falar com governadores. A família que não tinha filhos homens era tida como amaldiçoada por Deus, não podia herdar terra, e aquilo me preocupou. Faltava pouco para nós entrarmos, atravessarmos o Jordão e entrar na terra prometida. Queridos, vejam o drama desta família: 5 irmãs, não tinha homens, não tinha irmãos, não tinha mais o pai, porque o pai morreu lá atrás. Do lado de cá, antes de atravessar o Jordão, eles tinham casa porque o pai estava vivo, tinham famílias porque o pai estava vivo. Então, que o pai herdasse, embora não tivesse filho, homens, a herdade seria delas, mas não havia mais condições nenhuma. E agora, o que fazer? O que fazer? Aqui eu quero dar uma parada, para nós entrarmos na mensagem de hoje, né? Nós já caminhamos com essa família pelo deserto, nós vimos o que aconteceu, e porque elas ficaram ali sem pai, porque morreu, não na sedição de Coré, mas sim a morte natural de passar o tempo, e elas ficaram sem recursos nenhum, praticamente abandonadas. Olha o drama dessas mulheres, olha como elas estavam vivendo. Amanhã nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, amanhã é dia 8, não é isso? Hoje é dia das esposas de pastor, essas heroínas. Quando o Marcelo falou aqui, é uma profissão, esposa de pastor, eu falei, não, é dádiva, é dádiva, foi a dádiva de Deus para mim, porque enquanto eu estudava e trabalhava, ela tomava conta das crianças, depois me ajudava na igreja com as crianças, e aonde eu estou, ela está a minha companheira de oração das madrugadas. Eu não quero que ela pregue, eu não quero que seja presidente de senhoras, porque esse não é o dom dela. O dom da minha esposa é joelho dobrado, é oração durante as madrugadas, e como eu sou grato a Deus por isso. Oh, mulher maravilhosa que Deus me deu para ser minha companheira, minha ajudadora, minha mulher de jornada de oração. E não importa se a gente fica ajoelhado meia hora, 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, ela está ajoelhada ali, companheira. E aquelas mulheres então tinham uma grande necessidade, porque tudo estava contra elas, tudo estava contra elas. Eu não sei, meu irmão querido, minha irmã querida, ou você que está assistindo este vídeo, ou vai assistir ainda, eu não sei o que está contra você, quais são as dificuldades que estão na sua vida, o que está fazendo você sucumbir, o que está afligindo o teu coração, o que está afligindo a tua mente, aquilo que deixa você até perturbada, que não consegue reconciliar o seu sono. Talvez como aquelas mulheres vocês estejam pensando, não temos mais futuro. Talvez como aquelas mulheres você esteja pensando, eu não estou valendo nada, eu sou um zero à esquerda. Para com isso, eu quero dizer para você que você é importante. Você não é zero à esquerda coisa nenhuma, você é obra perfeita das mãos de Deus, amém, igreja? Nós somos obra perfeita da mão de Deus.
Mas o que fazer então, pastor? O que aconteceu com aquelas mulheres? Numa sociedade da época, em que elas não tinham poder de palavra, em que elas estavam à margem da lei, apenas como objeto. Tanto é que a possessão do pai, né, elas eram objetos do pai, era do pai, e quando o marido a levava, o problema era do marido agora. Era apenas um objeto, não tinham palavra, não eram nem contadas no censo, não tinha valor. O que aquelas mulheres então fizeram? Elas tinham uma grande necessidade, elas precisavam ser ouvidas por Moisés. Presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Presta atenção, nunca se esqueça disso. A necessidade, ela gera sempre um milagre, amém? Vou repetir, a necessidade, ela gera sempre um milagre, mas para que isso aconteça, nós não podemos ficar passivos, depende muita coisa de nós. O que dependia então dessas mulheres, para elas poderem mudar o seu status quo, ou seja, o seu estado que ali estava? O que elas poderiam fazer para mudar aquela atitude? Primeira coisa que aquelas mulheres fizeram, elas garantiram no presente com uma atitude. Elas garantiram o seu presente com uma atitude para assegurar o seu futuro. Qual foi a atitude daquelas mulheres? Qual foi a ousadia daquelas mulheres? Eu estou com problema, nós estamos com dificuldade, nós não vamos herdar nada quando estivermos lá do outro lado. Então, enquanto estamos aqui, vamos fazer alguma coisa. Talvez uma tenha virado para a outra e disse: tu está maluca? Se nós formos falar com Moisés, nós podemos ser apedrejada. A outra disse: mas nós não temos mais nada a perder, não temos nada a perder. Nós vamos morar onde? Nós vamos comer o quê? Nós vamos viver aonde? Isso porque chamou muita atenção no arraial dos israelitas, antes de entrar na terra prometida, que muitos ali estavam comentando um com os outros: quando eu tiver a minha possessão do outro lado, eu vou fazer uma plantação muito boa, vai ser irrigada pelo Jordão. O outro disse: eu quero formar uma colônia em que eu possa colocar todos os meus filhos juntos de mim. Então cada um tinha um projeto, mas aquelas mulheres não tinham projeto nenhum. Sabe por que não tinham projeto nenhum? Porque para muitos a família dela era amaldiçoada, porque Zelofeade não teve um filho homem, só mulheres. Para muitos foi ali que o pecado floresceu, por não ter filhos homens. Aí se encheram de ousadia, se encheram de coragem. Nós não temos nada a perder, vamos lá. Primeira coisa, irmãos, que eu quero que vocês saibam: primeiro, precisamos ter ousadia. Sem ousadia ou sem coragem nós não fazemos nada, nós não saímos do lugar que nós estamos. Ouse com Deus, irmão, ouse com Deus. Ou seja, Deus nunca vai fechar os olhos para você, nunca. Então garanta o seu futuro tomando uma atitude. Aquelas mulheres tomaram atitude: vamos até Moisés, mas podem nos matar. Se matar e apedrejar, o que pode acontecer? Ou a gente morre, ou a gente vive, vamos lá. Lembra daqueles leprosos, que quando tomaram lá a cidade, e eles, por serem leprosos, eles ficavam fora do muro. Aí um disse para o outro: olha, todo mundo aí vai morrer, porque a Síria já cercou aqui a cidade, já faz bastante tempo, as mulheres estão até matando seus próprios filhos para comer, não tem mais nada, e vamos até o arraial dos sírios, vamos lá, porque se nós formos e eles nos matarem lá, pode ser que nós vivamos, mas se nós ficarmos aqui, também vamos morrer de fome, então vamos arriscar indo lá. E eles foram. Quando chegaram lá, Deus fez a obra, os sírios não estavam mais lá, e eles acabaram comendo tudo que tinham lá, escondido algumas coisas. Lembra-se disso? Toda necessidade, ela gera um milagre. Qual é a tua necessidade? Qual é o milagre que você precisa? Tenha ousadia de ir a Deus.
Então, quem podia resolver o problema delas, irmãos? Quem podia resolver o problema delas? Moisés. Não era Moisés que tinha que resolver o problema? Estava na lei de Deus, que o macho da casa não tendo, as fêmeas não herdariam nada. Estou falando em termos de homem e mulher. Não herdariam nada. Estava lá, elas tinham contra elas a lei, elas tinham contra elas o pensamento do povo, elas tinham contra elas até uma palavra negativa que viesse de Moisés, não querendo atendê-las, nem o sacerdote Eleazar, nem ele, porque era proibido ela conversar com eles. Mas o texto nos diz que elas foram até Moisés, o texto nos diz que elas queriam falar com Moisés. Provavelmente Eleazar, o sacerdote, tivesse dito: olha, ele não pode atender vocês não, ele está ocupado. E ela disse: eu não vim falar contigo, eu vim falar com ele. Faça o seguinte, vá lá na tenda, lá na congregação, e diga para Moisés que nós 5 não vamos sair daqui enquanto ele não vier falar conosco. Olha a atitude das mulheres, olha a atitude das mulheres. Nós não vamos sair daqui se Moisés não vier falar conosco. Que autoridade! Moisés representava quem, irmãos? Deus. Deus. Quando você procura Deus, tenha certeza absoluta, querido, que Deus vai te ouvir. Deus vai sair da tenda para te ouvir. Foi isso que ele fez. Moisés fez com aquelas mulheres. Quando as mulheres disseram: olha, nós vamos ficar aqui, se Moisés não vier, nós só vamos sair daqui quando ele sair da tenda. E não me pergunte como Moisés saiu, que eu não sei. A Bíblia diz que Moisés saiu da tenda para falar com elas. Primeira coisa, ouse, seja ousado. Segunda coisa, para nós garantirmos o nosso presente, para vivermos o nosso presente, para construir ou garantir o nosso futuro. Primeira coisa, ouse. Segunda coisa, seja equilibrado. Seja equilibrado. Moisés saiu da tenda. Aquelas mulheres agora podiam pedir o que quisesse a Moisés, não podiam? Podiam pedir o que quisesse. É como muitas pessoas que eu vejo hoje, que pedem mal a Deus. O pé está doendo, mas sabe o que elas pedem? Senhor, me dá um sapato, em vez de falar: Senhor, me dá a cura do meu pé. Prefere que as outras coisas vejam o exterior do que se manifestar o seu próprio interior. Senhor, me dá um sapato, mas se esquece que o pé está doente. As pessoas pedem errado. Pedis mal e não recebeis. Está lá em Tiago. Pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem mal. Seja equilibrado no pedir. As coisas têm que ser harmoniosas, têm que ser encaixadas normalmente, né? Normalmente. Moisés saiu da tenda. Vocês desejam o quê? Nós queríamos falar com o Senhor que essa lei não é justa não. Que a lei não é justa. Olha só, que a lei não é justa. Sabe por que não é justa? Porque nós não temos irmãos. Nosso pai morreu lá no deserto. Ele não foi contra o Senhor nosso Deus. E nós não temos possessão. Então, elas não pediram terra, irmãos. Elas pediram que Moisés mudasse o que estava escrito. Moisés não falou nada. Entrou para a tenda para conversar com Deus. E aquelas mulheres ficaram onde? Ali conversando, esperando entre elas. Esperando entre elas. Uma terceira coisa que eu vejo, irmãos, aí, que nós temos que agilizar no nosso presente para garantir o nosso futuro, é uma palavrinha tão pequena de 2 letras, chamada fé. Fé. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a este monte: monte, lança-te no mar, e o monte irá para o mar. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. E aquelas mulheres tinham fé. Mas pastor, como é que o senhor prova que aquelas mulheres tinham fé? Elas disseram para Moisés: quando estivermos do outro lado, nós não teríamos herança, não teríamos possessão.
Quem falou que elas poderiam estar do outro lado? O que a levou a dizer que estava do outro lado? Moisés achou que estaria do outro lado, não achou? Mas logo depois desse acontecimento, continue lendo Números 27. Deus chama Moisés e fala: você não vai herdar a terra não, você vai morrer, cara. Mas elas disseram: quando nós estivermos do outro lado, nós não vamos ter possessão. Ou seja, a fé transportou aquelas mulheres para um lugar do impossível. É isso que nós temos que entender, irmãos. A fé, ela nos transporta aonde a impossibilidade, ela reina, porque a fé nos leva a esse parâmetro espiritual grandioso, porque nós cremos num Deus que tudo pode. Agora a pergunta crucial é: como vai a sua fé? Lembre-se quando nós atravessamos o Mar Vermelho e nós vimos que Miriam lá do outro lado ela cantou. É fácil nós cantarmos depois que nós passamos pelo problema. Agora eu quero ver você cantar dentro do problema ou antes do problema. Miriam cantou, mas foi do outro lado do Mar Vermelho. Por que não cantou do lado de cá? Por que nós não agradecemos a Deus agora? Atitude de agradecimento, irmãos. Sabe por quê? Aquelas mulheres estavam ali esperando Moisés. Olha, eu acho que é a quarta coisa agora, né? Eu tenho que falar. A quarta coisa que eu vejo aí, para vivermos o presente, vivenciando o presente, para garantir ou construir o nosso futuro. A quarta coisa que eu vejo: esperar o tempo de Deus. Repita comigo: esperar o tempo de Deus. Se eu quero banana, eu não vou plantar agora bananeira, porque eu tenho que esperar 9 meses ou 1 ano aí para poder comer um cacho. Se eu quero comer banana agora, eu vou daqui toda comprar. Mas com Deus não é assim não. Com Deus não é assim não. Com Deus tem o tempo dele. Nós vivemos no temporal. Deus é no atemporal. Deus é na eternidade. A eternidade não tem ponteiros como relógio. O ponteiro é aqui no temporal. Temos que aguardar o tempo de Deus. Aquelas mulheres ficaram fora da tenda, aguardando a decisão que Deus ia conversar com Moisés, ou Moisés ia conversar com Deus e Deus iria responder. Então, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, se Deus te prometeu algo, irmão querido, irmã querida, calma, calma. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus não é o teu tempo. Temos que aprender com o salmista: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então nós temos que atentar para isso. Uma outra coisa que eu vejo, e última coisa, eu acho que é a quinta, né? Deus, quando vê a sinceridade no presente do nosso coração, Ele muda a nossa história futura. Olha só, quando Deus vê a sinceridade do nosso coração, Ele muda no presente a nossa história futura. Mas pastor, como isso? O que aquelas mulheres foram pedir lá a Moisés? Moisés, não é justo o que está na lei. Olha só, não é justo o que está na lei. Porque se morre o pai e a descendência dele não tem filhos homens, as mulheres ficam sem serem assistidas. Então Moisés falou isso para Deus. O que Deus respondeu? Ele disse: de fato, Moisés, as filhas de Zelofeade, elas têm toda a razão. E mudou então a história. Ou seja, se você continuar lendo o verso 8, 9, 10 de Números 27, você vai ver que Deus falou através dessas mulheres, pelo pedido que elas fizeram, pela coragem que elas tiveram de enfrentar tudo e todos daquela época, daquela sociedade, e se dirigindo diretamente a Moisés. Através desse ato dessas mulheres, a lei foi modificada por Deus.
agora elas teriam direito. E aí vem uma série de direitos depois, falando até da lei do levirato, né? Que se a esposa perder o marido, ela pode casar com o irmão. A lei do levirato, para ela ser assistida, ou com um parente mais próximo, para ser assistida. Então está tudo aí. Eu não sei, irmão, o teu futuro. Eu não tenho uma bola de cristal, e se tivesse, isso aí seria contra a palavra de Deus. Mas eu não sei futuro nenhum. Eu não conheço o futuro. Mas Deus sabe. Então a nossa vida tem que ser entregue nas mãos de quem? Daquele que conhece o nosso futuro. E esse alguém se chama Deus. Se nós queremos garantir ou construir o nosso futuro, agora no presente, nós temos que fazer tudo isso que nós acabamos de citar. Senão nós vamos cair naquele erro de esperar no Senhor, né? Mas não esperando, como disse o salmista, mas nós vamos cair no erro de ficar esperando e sempre preocupado, achando que aquilo que nós pedimos, nós não vamos receber. Já notaram isso? Deixa-me falar para você que está em casa e para você que está aqui na igreja. Às vezes você pede algo a Deus e você não acredita naquilo que você pediu. Você não acredita naquilo que pediu. Deixa eu citar aqui um exemplo. Desculpe-me, eu vou dar aqui 2 exemplos grotescos, tá? 2 exemplos grotescos. Mas depende de você. Por exemplo, você pediu um carro novo a Deus, né? Ou você pediu um carro a Deus. Deus, me dá um carro. Mas você não acredita que Deus pode te dar um carro. Sabe por quê? Porque você não tirou carteira de motorista. Ué, se você acredita, você pediu a Deus, Deus me dá um carro. Se você acredita naquilo que você pediu, vai tirar a carteira de motorista logo. Mas você não tira. Querem ver outra coisa? Deus, o meu sonho é ir para Disney. Eu quero ir para Disney. Mas você não acredita. Sabe por que você não acredita? Porque você não tirou nem passaporte. Então são algumas coisas que nós pedimos a Deus e nós não acreditamos. Senhor, eu tenho um problema sério na minha vida, eu preciso que esse problema seja resolvido. Mas como se nós não agimos para resolver o problema, onde Deus irá atuar, abrindo todas as portas para nós resolvermos o problema? Nós não acreditamos naquilo que nós pedimos. É joelho no chão, querido ou querida, joelho no chão, lágrimas no altar de Deus, jejum, e a vitória virá. Mas queremos as coisas fáceis demais. Você não perde nem 10 minutos orando a Deus, nem se ajoelha muitas vezes no altar do Senhor. Quando eu sofri meu acidente de carro, já acontece aqui na igreja, vou contar de novo, me perdoem. O médico chegou para mim e falou assim, Dr. Paulo Marcos, virou para mim e falou assim, pastor, o senhor tem uma notícia que não é muito boa para lhe dar. Olha, o que é? Pastor, o senhor não vai poder ajoelhar mais com esse seu joelho esquerdo. Eu falei, doutor, não tem problema não, eu tenho ainda o direito, eu ajoelho com o direito, eu tenho direito. E quando foi numa noite de vigília, irmãos, uma noite de vigília, faltava 5 minutos para meia-noite, eu dobrei os 2 joelhos no altar de Deus para orar, e até hoje eu oro com os joelhos dobrados no altar do Senhor. Por quê? O milagre aconteceu. A necessidade, torna a dizer, hein? Nunca esqueça disso, a necessidade sempre gera o quê? Um milagre. Vamos repetir? A minha necessidade, repita comigo, a minha necessidade vai gerar o meu milagre. Acredite nisso, amém? E que Deus nos abençoe. Aquelas mulheres foram vitoriosas, aguardaram a promessa e receberam no presente a reconstrução do seu futuro, depois que elas estivessem do outro lado. Que Deus cuide de nós, que Deus cuide da sua casa, que Deus cuide da sua família, em nome de Jesus, amém. Vamos cá, Deus ouvir de novo.
mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Você. E a nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Fechada é você, é tudo sobre você. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você.
do monte, mais perto da face, me expando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Oh, glória. A porta fechada é você. A porta aberta é você. O vento forte, a tempestade é você. É tudo sobre você. Quem crê que Deus pode mudar a nossa história do presente para garantir a construção do nosso futuro, levante a mão e diga amém. Oh, glória. Que Deus nos abençoe. Quero fazer um pedido agora a vocês. Só um minuto aí no som. A construção do nosso bazar está parada já há 2 sábados, 2 finais de semana, porque nós não estamos em condições de comprar as ferragens para fazer o alicerce. Temos tijolos, eu acho que os 3 sacos de cimento que nós tínhamos aí já está ficando duro. Temos areola, temos areia, temos pedra ainda, mas a ferragem que nós tínhamos, nós fizemos as sapatas e tivemos que dar uma parada. E eu preciso da ajuda dos irmãos para que possamos continuar. Nós temos R$50 guardado de doação de 2 irmãos. Um deu 20, o outro deu 30. Queria pedir a você, meu irmão, minha irmã, ajude a sua igreja um pouquinho. R$10, R$5, R$2, o que você puder, para nós comprarmos essas ferragens, para nós fazermos o alicerce. Então precisamos fazer o alicerce do nosso bazar. Desculpe-me estar falando assim com os amados, depois de um culto abençoado, uma música dessa, mas é tudo sobre você, tudo sobre mim. E Deus, eu sei que Ele é dono da prata e dono do ouro, mas Ele age através de cada um de nós. Se você puder, veja bem, se você puder nos ajudar, procure o irmão Roberval, tá? Ou então o irmão Cário, que acabou de cantar, para ver se a gente consegue essa semana comprar aí as nossas ferragens, para a gente fazer o alicerce e começar a levantar o muro. Obrigado. Ô benção. Ô benção. Vou deixar ele falar aqui. Só não fala o nome da pessoa, mas fala aqui. Irmãos, desculpa Ninguém me avisou. Ter falado antes. Olha o que eu estou falando. Oração, Deus nos surpreende. A necessidade gera um milagre. É porque essa semana, como eu trabalho lá na loja, teve um irmão que chegou e comprou as 4 ferragens. E para mim ele tinha comunicado ao pastor. Então eu esqueci de falar e eu também não perguntei ao pastor. Então, graças a Deus, as ferragens nós já temos. Mas os irmãos podem continuar ajudando, porque tem outras coisas, não é só a ferragem. Não, tá precisamos bom? de mais cimento, porque eu acho que Mais aquele ali já cimento. endureceu. Tá bom? Mas tá bom, R$50 dá para quantos sacos de cimento? 2? Teve mais R$20 também que entrou, então na verdade tem uns 70. Então são R$70 já. R$70. Ô, bênção. Tá vendo? Tá aparecendo, irmãos. Deus é fantástico. A esse irmão que nos ajudou, muito obrigado. Que Deus continue abençoando muito sua vida. Eu tinha que falar, né? Eu acho que essa mensagem levou a culminar com isso. Se nós falamos que a necessidade gera um milagre, então a nossa necessidade de construir já gerou aí um milagre. Muito obrigado, meu irmão, por tu teres sido um instrumento de bênção nas mãos de Deus para esta igreja. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Com oração silenciosa, nós estamos encerrados. Que Deus continue nos abençoando. Querido Deus, amado Pai, quero te agradecer pelos dízimos e ofertas, Senhor, que os teus servos irão colocar no gasofilácio. Muito obrigado, Senhor Deus, acima de tudo, porque milagres gera sempre uma necessidade nossa. Obrigado, porque a nossa necessidade fez com que isso acontecesse. Abençoa a vida desse irmão, Senhor, que nos doou essa ferragem. Abençoa a vida de outros irmãos, Senhor,
que estão aí sempre a nos ajudar. Sei que estamos passando por um momento pandêmico muito difícil, mas também sei, Senhor, que Tu estará nos dando condições de passarmos por ele. Nos abençoe, cuide de nós, para que nenhuma praga chegue ao nosso lar, Senhor, chegue à nossa casa. Dá-nos uma noite abençoada. E obrigado mais uma vez, eu te rogo, pelos dízimos e pelas ofertas, pois eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite, a paz do Senhor, uma boa semana com Jesus.